olá, olá e olá! Sejam todos bem-vindos aos Segredos de Mulher. Pois é, estamos de volta para trazer para si muita informação para transformar a sua vida em todas as áreas. Eu chamo-me Cláudia Ferreira e estarei junto de si durante esta temporada maravilhosa. Quero agradecer a oportunidade aos meus pastores. Muito obrigada, Pastor Kené, Pastora Reina, por esta oportunidade maravilhosa. Também aos meus diáconos, em especial a minha diaconisa Mamelba, muito obrigada. E também a Má Flávia, muito obrigada, nossa diretora aqui de programas. Bom, hoje nós trazemos para si um tema super pertinente. Nós vamos falar sobre a família. Concretamente, vamos começar pelo casamento. Porque é importante saber como é que nós podemos construir uma família, não é? Assim que é, uma família dentro dos parâmetros de Deus, uma família perfeita. É importante nós sabermos primeiro o que é o casamento. O que é que Deus diz sobre o casamento? Como é que o casamento é constituído? Porque se nós não cumprirmos esta regra, nós vamos atropelar algumas diretrizes e não tem como nós termos um casamento de sucesso. Então, para ter uma família abençoada, uma família maravilhosa, o primeiro segredo é saber o que é, na verdade, uma família, o que é, na verdade, um casamento, como é que ele é constituído. Quem são os integrantes deste casamento? O que é que eles podem fazer? Qual é o papel de cada um deles? Aí sim nós vamos começar a desenvolver um pouquinho mais o tema e você vai ter a possibilidade, para quem não é casado, para quem ainda está neste projeto de família, vai ter a oportunidade de saber como é que as coisas funcionam e colocar em prática para ter um casamento, uma família de sucesso. E já direto ao assunto, não é? O que é o casamento? O casamento é a união de um homem e de uma mulher. Este é um conceito que, infelizmente, está sendo distorcido. E nós não vamos longe. Vamos à Bíblia, eu vou abrir aqui um versículo, que é o livro de Gênesis 1, 27, que eu passo a ler. Criou, pois, Deus o homem à sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ponto número 1. Nós fomos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus. E existe uma diferença entre os gêneros ou os sexos. Homem e mulher não são iguais, certo? Depois, em Gênesis 2:18 diz: Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ok? Isto aqui nos mostra que o casamento tem um propósito. Ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher tem um propósito. Não é simplesmente casar para se fazer companhia. Nada disso. Deus explica aqui que o casamento tem um propósito. Nós, mais ao longo do programa, vamos desmistificar um pouquinho mais isto. E Gênesis 2:18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, nós com estes 3 versículos conseguimos perceber que o casamento é uma união de um homem e de uma mulher, com um propósito, ok? É importante não distorcer esta instrução. Quando nós compramos um aparelho e queremos que ele funcione na perfeição, nós usamos aquele manual de instrução. Há situações que compramos, não usamos, mas quando as coisas não estão a funcionar devidamente, voltamos ao manual de instrução, porque alguma coisa ali que eu não vi bem. Porque há aquela sensação de que eu sei como é que funciona um telemóvel, não preciso de um manual de instrução, mas a dado momento encontra-se numa situação em que não sabe como funciona aquela ou esta peça, então tem de voltar ao manual de instrução.
Esta é uma forma de começar erradamente. Primeiro, nós vamos ao manual para que ele nos indique como montar, como usar, em caso de XYZ, qual é a metodologia a usar para que nós possamos usufruir, né, deste telemóvel, deste aparelho, em perfeitas condições. Assim é o casamento. Está estruturado que o casamento tem de ser entre um homem e uma mulher. É assim que Deus o instituiu. Não existe João com João, Maria com Maria. Não existe Eva com Eva. É homem e mulher. Certo? A seguir, é a união de dois sexos diferentes com um propósito. Um deles é multiplicar. Diz aqui a palavra, não é? Em Gênesis 1, 28. Frutificai e multiplicai-vos. Como é que é possível frutificar e multiplicar? Se estivermos num relacionamento de dois gêneros iguais. Não tem como multiplicar via adoção, por exemplo. Não, vamos adotar. Não tem como. Deus, quando criou o homem e a mulher, existiam funcionalidades dentro de cada um. Funcionalidades específicas. É por isso que quando a mulher olha para o homem, existem coisas completamente diferentes que não existem nela. E cada um complementa o outro. O que existe no homem é para completar na mulher. O que existe na mulher é para completar no homem. Eles se complementam. Deus criou o homem, tudo era perfeito, era maravilhoso, mas ele disse que não, falta alguma coisa. Para que ele esteja na plenitude da felicidade, falta alguma coisa. Então eu vou lhe fazer uma ajudadora. Para que juntos eles cumpram a palavra que diz em Gênesis, frutificar. Frutificar, uma das formas de frutificar é fazer filhos. Como é que nós vamos fazer filhos com gêneros iguais? Como é que nós vamos reproduzir? Quando não existe reprodução, a espécie morre. É só olhar para as árvores, para olhar para os animais. Se não existe reprodução, a espécie fica em extinção. Então é a mesma coisa o homem e a mulher. Se não for existir uma reprodução, cai-se em extinção. Mas para que não haja esta extinção, Deus é maravilhoso, criou a mulher, para que o homem não ficasse sozinho. Então, ele diz aqui, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. E você pode continuar mais abaixo o versículo. O homem e a mulher, o casamento, tem um propósito, para além de multiplicar, de frutificar, também de dominar. Adão, quando estava sozinho, não estava a dominar. Deus criou a Eva para juntos poderem dominar. Só para desmistificar a ideia de que a mulher não tem importância porque vem da costela do homem. Tem sim. Porque sem a mulher ele fica incompleto. É por isso que podemos trabalhar, podemos ter negócios, podemos fazer N coisas. Mas há um momento da vida que você sente aquela solidão. Aquela específica. Que ninguém pode preencher. Só o gênero oposto é que pode preencher. Porque Deus te fez assim. Deus te fez assim. Então é importante nós percebermos que o casamento não é algo pensado pelos homens, não é algo arquitetado pelos homens. Foi estrategicamente criado por Deus. E só Ele é que tem a fórmula certa para um casamento dar certo. Não somos nós, seres humanos, com os colaias, com as mentorias XYZ. Não estou a dizer que isso não funciona. Isto vem para ajudar, não é? É um apoio. Mas o único lugar onde você vai encontrar a instrução certa, que dá certo, é na palavra de Deus, é na Escritura, é na Bíblia. Não tem outro lugar. Então, se alguém for fazer um colaia consigo que não esteja baseado com a palavra de Deus, fuja.
Fuja porque estás a construir o teu casamento na areia. Todo o conselho que fores receber tem de estar sempre alicerçado com a palavra de Deus. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso programa já já. Vamos a um breve intervalo enquanto você espreita aí a sua panela, enquanto você faz uma chamadinha rapidinha, resolve os seus assuntos em apenas 2 minutos e nós voltamos de seguida. Até já. Então, estamos de volta depois deste breve intervalo. Como eu disse, eram só 2 minutinhos. Mas eu tenho a certeza que você não perdeu nada. Então, vamos dar continuidade ao nosso programa. Nós estamos mesmo a falar sobre o casamento, não é? Que é a constituição, né, da família, que é a união entre o homem e a mulher. Nós já vimos que o casamento só é casamento quando existe uma união de um homem e de uma mulher. As outras coisas não são casamento. As outras coisas são cortamatos, arranjos, jeitinho daqui, jeitinho dali. Não é casamento. Porque a palavra é clara. Deixará o homem o seu pai, a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Certo? Para dar continuidade, nós vamos agora a Gênesis 2:23, que diz: Então disse o homem, disse Deus, não, então disse o homem, assim que é: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Este é Adão, feliz, depois de Deus ter resolvido o seu problema de solidão, não é? Porque sem nós, as mulheres, os homens ficam tristes, eles ficam... A vida não tem um significado, a vida fica incompleta. Então, Adão estava tão feliz porque Deus... eu até vou voltar um bocadinho, só para sustentar este versículo. No anterior, 22... Diz que, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Queridas mulheres, minhas lindas, maravilhosas, ouçam com atenção. Nós não fomos criadas individualmente. Nós fomos criadas da costela do homem. Nós viemos para responder uma necessidade do homem. Ou seja, Deus disse, não é bom que ele fique só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Então você tem que entender qual é o teu papel. Você não veio à Terra para shinar, brilhar sozinha, não. Você tem uma missão, ajudar este homem. Então, quando entramos num relacionamento, não entramos num relacionamento para achar que nós estamos ali só para que sejamos servidas. Não. Cada um com a sua missão. O homem tem o seu papel.
Nós vamos poder, no programa a seguir, falar um pouquinho mais sobre Coríntios, para que você perceba qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, não é? Mas saiba que você foi tirada da costela do Adão. Para você perceber a importância que este Adão tem na tua vida. Não deixe que a sociedade deturpe estes valores dentro de ti. Não deixe que a sociedade deturpe estes valores dentro de ti. Tu fostes criada da costela do Adão. Não fostes criada, atenção, esta é para os homens, não fostes criada do calcanhar, do pé, da planta do pé para ser pisada, não. Da costela. Que é um lado sensível, é um lado importante, é um lado essencial. Quão importantes nós somos. Só para perceber o quão importantes nós somos. Não só para nós, mas também para o homem. Ok? Então, é importante que isto não saia dos nossos corações. Atenção à modernidade, porque ela vem para deturpar algumas coisas. Nós entramos um pouquinho no tema da submissão, porque ela está ligada a estes versículos. Quando o homem instituiu o casamento, ele colocou lá uma hierarquia, que é Deus. Esta é incontestável, é o homem a seguir. Mulher, em casa não existe 50-50, 50-50. Mandamos os dois. Não. Existe um líder, que é o homem. É indiscutível. É o homem. A seguir, porque se você for vamos lá. Vamos fazer um exercício bem rápido, curto. Quem é que Deus criou primeiro? A mulher ou o homem? O homem. Deus criou a terra, fez tudo bonito, maravilhoso, depois criou o homem e só depois é que veio a mulher. Entenda que o homem é o teu senhor, é o teu líder. Claro, nunca esquecendo de Deus em primeiro lugar. E a seguir ao homem existe a mulher, que está em segundo lugar. Homens, por favor, não deturpem. Não é a mamãe que está em segundo lugar, não são os pais que estão em segundo lugar, não são as irmãs que estão em segundo lugar, nem são os filhos, que isto é uma das coisas que as mulheres costumam fazer. Tiram o homem do lado e colocam os meus filhos são a minha prioridade. Os meus filhos são mais importantes. Quando eles crescem, casam-se, você fica com quem dentro de casa? Com os teus filhos? Não. Fica com seu marido. Que por acaso foi com ele que tu fizestes estes filhos. Ok? Então, não podemos nos esquecer destes valores, destes princípios, destas prioridades. Ok? Depois da mulher, vêm os filhos. Não vem a mamãe, não vem o papá, não vem o trabalho, não vem a igreja, nada disso. Deus, homem, mulher, filhos. Depois vem tudo o resto. Dentro do seu lar, quando acaba a posição dos filhos, fechou, não existe mais nada. Mais nada é prioridade na sua vida. Mas os meus pais, a minha mãe... Sim, tem um lugar. Cada um tem um lugarzinho especial. Os seus familiares têm um lugarzinho especial. Não vamos aqui dizer que vai faltar com respeito à mãe, porque estamos agora a ouvir aqui a Cláudia dizer que depois dos filhos ninguém mais é importante. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a falar de prioridades. Ok? Então, o pai, a mãe, os irmãos também têm um lugar especial dentro dos nossos corações, das nossas famílias, mas sem ultrapassar o lugar do marido, da mulher e dos filhos. Ok? Até aqui, espero que estejamos enquadrados. É importante não deturpar, não desorganizar, não é? Esta ordem, porque o que é que vai acontecer? Ao longo do caminho,
há coisas que vão começar a andar de maneira esquisita, estranha. Porque você pode até dizer que não, mas desta forma está a funcionar. Lá mais para frente, vai, como se diz lá fora, vou agora emprestar o termo, vai dar berro. Por quê? Não seguiu a sequência. Imagina que compra um telemóvel. Você quer usar o telemóvel. Existe uma regra. Quando você compra um dispositivo, você tem que deixar ele a carregar. Não sei agora como é que funciona as novas tecnologias, mas vamos lá falar de anos atrás. Comprava, tinha que colocar ele na carga durante X período. Porque se fizesse o contrário, ele depois dava problemas. É ou não é? É a mesma coisa com o casamento. Então, não arranjes mecanismos de fazer coisa diferente. Manas, eu sei que a emancipação está aí, o empoderamento está aí e quer de alguma forma atrapalhar a cabeça das mulheres, fazer com que elas se sintam as rainhas dentro de casa. Sim, vocês são rainhas perante os olhos dos vossos maridos, mas vocês não mandam neles. Vocês não têm poder de decisão. Vocês têm poder de persuasão, que são coisas diferentes. Que na verdade até às vezes é um poder bem mais forte, se você for a reparar. Mas pronto, isso é aula para outros. Então, é importante nós não sairmos desta linha diretiva, ok? A mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel, os filhos têm o seu papel. Não podemos deturpar porque em algum momento as coisas não vão funcionar. Se você, vamos lá, um casamento entre um homem e o outro homem, mas nós nos amamos, mas isto é discriminação. E não tem nada a ver com discriminação. Só estamos a informar que não é a forma certa, que em algum momento vai dar berro. Quando você for orar a Deus pelo seu casamento, existe uma oração aqui pelos nossos esposos. Existe uma oração pelas nossas esposas. Você vai estar a orar por quem? Senhor, abençoa a minha esposa, mas quem está do teu lado é um homem. O desejo de ter filhos, ele vai bater no seu coração. Vai chegar uma fase da vida que vai estar ali a palpitar. Mas quem está do seu lado não tem capacidade de te dar filhos. Ok? Então, é importante nós guiarmos as nossas vidas, acima de tudo, à luz da Bíblia. À luz da palavra, à luz da instrução, à luz do manual. Porque a palavra é um manual, porque ela nos direciona em todas as fases das nossas vidas. E não importa as eras, Deus não muda. Agora a modernidade está a trazer, entre aspas, a liberdade da mulher, o empoderamento da mulher, que é muito bom. Por causa deste empoderamento, cá estou eu a poder conversar consigo, por exemplo. Mas não podemos ultrapassar a linha. Você pode mandar dentro de casa, pode ser a chefona, dentro de casa não, no seu negócio, na sua empresa, pode ser a chefona, mas quando chega em casa tem que fazer valer aquilo que o Criador diz, ok? Então, ficamos minimamente claros com relação aquilo que é o casamento. Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa por esclarecer, por favor, vai mandando as suas questões através da nossa página do Facebook, do Instagram e também do YouTube. Nós vamos fazer questão de ler e também responder, ok? E já estamos quase no finalzinho do nosso programa. É importante nós percebermos que a inversão não é? Do esquema, vamos assim dizer, ou estratégia, esquema do casamento, das famílias, das uniões, é importante nós percebermos que não podemos inverter. E para quem está no namoro, esta é a fase perfeita para que você possa avaliar, para que você possa estudar o homem ou a mulher com quem você vai se relacionar. Se este homem e se esta mulher percebem estas instruções que Deus deixa, entendem
essas instruções que Deus deixa. Porque às vezes nós nos precipitamos e deixamos o coração falar mais alto e acabamos nos casando com homens e mulheres que não têm Deus em primeiro lugar. Não têm Deus como o Senhor das suas vidas. Não entendem que Deus escreveu aqui que, olha, o casamento é para frutificar, multiplicar, tem um propósito dos dois dominarem na vida. Mas o cônjuge com o qual você se casou não entende, não quer, não tem estas vontades e você tem vontades completamente contrárias. Então, olho muito bem aberto para que o homem ou a mulher com quem tu fores relacionar entenda. Vamos lá, esta estrutura que Deus deixou em Gênesis, de como é o casamento, de como funciona o casamento, de qual é o propósito de uma união. Costuma-se dizer que o casamento não é troféu. Sim, para que você não pense que é uma meta. Mas é dentro, o casamento está ali para que os dois possam dominar. Sim, há coisas que você não vai conseguir fazer, alcançar, se você não tiver o seu cônjuge contigo. O homem, há muita coisa que ele pode fazer, mas ele só consegue ir mais longe quando tem uma ajudadora. A mulher tem muita coisa que pode fazer, mas ela só vai mais longe quando tem o seu Adão. Um complementa o outro. É importante percebermos que o casamento não está para humilhar o outro, não está para magoar o outro. Não, esse não foi o propósito. Deus não criou o casamento com o propósito do homem mandar nela, com o propósito do homem subjugá-la, assim. Não. Amor. Quando nós amamos, nós cooperamos. Quando nós amamos, nós entendemos facilmente as instruções de Deus e facilmente o casamento ele vai andar de sucesso em sucesso, de glória em glória. Então, se você tem alguma situação, alguma área do seu casamento que possa estar estranha, volte-se para a palavra. Deus tem a solução para tudo. Deus tem a solução para qualquer dificuldade que existe no seu casamento. Porque quem instituiu o casamento foi Ele. Não fomos nós, homens, que decidimos, sentamos, seres pensantes, vamos lá arranjar uma aqui para ali. Não. E falando de uma aqui e ali, atenção, a união é de duas pessoas que se tornam em uma só. Não é uma união de 3 pessoas que se tornam uma só. Não é uma união de 4 pessoas que se tornam uma só. São 2 pessoas que se tornam em uma só. Então, nós, no próximo programa, vamos falar um pouquinho mais sobre esta coisa de ser um. Como é que consiste? As partilhas, as não partilhas, como é que funcionam? Durante esta série sobre a família, sobre o casamento, nós vamos ajudar a dissipar todas as dúvidas relativas a esta componente maravilhosa que é a família. Nós aguardamos por si na próxima oportunidade. A próxima semana, na realidade, nós já estaremos aqui consigo. Tenha certeza que você estará prontinho, prontinha também para estar junto de nós. Não se esqueça de seguir as nossas páginas, de curtir, compartilhar e também deixar ficar o seu comentário e as suas dúvidas. Nós vamos fazer questão de ler todas elas e responder sempre nos programas a seguir. Foi um prazer enorme estar aqui consigo. Muito obrigada pela sua audiência. São super especiais para nós. E também agradecer mais uma vez aos nossos queridos pastores e também aos diáconos e à nossa estimada diretora do programa, Jamal Flávia. Muito obrigada, acima de tudo, a si, caro telespectador. E mulher, lembre-se.